Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Se liga aí no canal, aperte nas notificações daquele já bacana, comenta e compartilha. Hoje é 9 de abril de 2019. Gente, eu trouxe uma matéria para vocês agora há pouco falando sobre o Bolsonaro, uma entrevista maravilhosa com Augusto Nunes, lá na Jovem Pan. Agora eu vou falar para vocês, mostrar para vocês aqui e vou deixar o link dessa matéria na descrição também, porque aqui vão ter algumas matérias da Folha e do Globo, né? E acho que do Painel, né? Que são matérias que, gente, mostram o quanto a mídia brasileira esquerdista, que não tem como chamar de outro nome, né? Essa aqui não é uma mídia de direita, não é uma mídia de centro, nem uma mídia imparcial. O quanto ela se vendeu ao achismo e se vendeu à ideia de querer distorcer os fatos. Se liga aí, vamos à matéria, olha só. A Globo e a Folha, o jornalismo em dois mundos dispares. Quem são as fontes? Vamos lá. Fonte é uma das sacrossantas pedras do jornalismo. A garantia de seu sigilo está esculpida ao artigo 5º, 14 da Constituição Federativa do Brasil de 1988. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. O que é a fonte? A fonte é onde eu pego a informação, é a pessoa que me passa a informação. A fonte pode ser confiável ou não, pode ser verídica ou não, isso depende muito. De repente você pega uma informação de uma fonte aí que você publica e não é verdadeira. Mas o que acontece? A fonte, ela muitas vezes... Você é obrigado a revelar a fonte? Não, a Constituição protege a fonte. Então, às vezes, por exemplo, o cara pega um jornalista aí, traz uma matéria, é verídico, um vazamento, a matéria é 100% quente, boa. E aí gera um processo, mas quem é a fonte? Vamos falar, não pode falar a fonte, o cara não é obrigado a falar a fonte, não precisa, a fonte é garantida, ela tem seus direitos resguardados. É tipo aquela coisa do médico e paciente, do advogado e cliente, né? O sigilo, né? O jornalista não é obrigado a revelar a sua fonte. Então a fonte é o camarada que lhe passa a informação em primeira mão. Vamos lá. É um daqueles assuntos tidos por indiscutíveis aos que dizem defender os princípios basilares do Estado Democrático de Direito. Penso ser um tema relativo e passível de discussão, sim, sem que seja vilipendiado um grão sequer da democracia. Nem pretendo algo profundo, vamos pelo raso mesmo, tal que vejamos duas matérias publicadas em veículos de comunicação de grande porte na tarde desta segunda-feira, 08 de abril de 2019, logo após o anúncio da exoneração de Ricardo Vélez Rodrigues e da assunção de Abraão... Rapaz, o nome desse cara aqui eu não sei. Tá descarregando aqui, peraí, vamos colocar aqui, a bateria tá descarregando. Ops, tá vivo. Aqui é ao vivo esse negócio aqui. Bom, onde foi que eu parei? Abraão Einstein, o nome do cara é difícil. Certo. Como novo titular do Ministério da Educação, do MEC, cargo dos mais relevantes na esplanada dos ministérios e que passa por inadequada e gravíssima disputa interna de poder. Bom, vamos lá. A primeira matéria é assinada pelo respeitável jornalista Valdo Cruz, da Globo News e do G1, portal de notícias da Globo. Nela escreve o colunista. Presta atenção como é a matéria, tá? Nela escreve o colunista a nomeação do economista Abraão Einstein para o comando do Ministério da Educação, segundo assessores do presidente Jair Bolsonaro, funciona como uma solução de meio termo para tentar apaziguar os ânimos de militares e Olavo de Carvalho. Ou seja, um nome que possa acabar com a divisão dentro da pasta e fazer o Ministério começar a funcionar. Aí tem aqui para você conferir a íntegra, né? Tem o link da matéria. Deixa eu pular isso aqui, tem a propaganda depois. Peraí, deixa eu ver. Não quero comprar notebook não, muito obrigado. Não quero notebook, eu já tenho. Pronto, voltamos aqui. Sim, veja só, vamos só fazer um comentário rápido. O interessante dessa primeira matéria: quem foi que contou a ele essa história que Bolsonaro colocou esse Abraão para atender os militares e ao Olavo de Carvalho? Afinal de contas, vocês já viram por acaso Bolsonaro
ficar chaleirando Olavo de Carvalho. Chaleirando quer dizer bajulando aqui, né? Chaleirando, bajulando, puxando o saco, balançando os ombros, coisa desse tipo. A gente não vê. Já pressionaram o Bolsonaro antes, ó, pra tirar o Vélez. Bolsonaro não tirou. Teve um outro ministro que saiu que Bolsonaro só tirou na hora que ele entendeu que tinha que tirar. Já pressionaram ele pra colocar fulano e cicrano e beltrano. Ele só colocou quem ele quis e muitas vezes contrariou a galera. Olha, lembre-se disso. Mas o jornalista da Globo e do G1 colocou lá como se ele estivesse bajulando o Olavo e querendo bajular os militares. A pergunta é de onde que ele tirou a fonte. Você vê que em vez do cara colocar a matéria falando sobre as qualidades, né, o que levou o velho sair e falar das qualidades que são ótimas do Abraão, o cara é fera, né, é o nome certo para isso. Então, em vez deles olharem essa questão do currículo do cara, né, se ele tem ou não competência do cara, não, o que eles foram olhar? Porque foi agradar um, porque quer agradar o outro, porque não sei o que, blá, blá, blá. Ah, pá, merda. Continuando. Já a segunda, assinada pela jornalista Ana Virgínia Valorci, da Folha de São Paulo, aponta para uma extrema proximidade entre o entrave. Deixa eu ver que essa palavra aqui tá escrita errada aqui. Peraí. Weintraub. Ah, é o nome do cara, gente, porque o nome do cara é difícil mesmo. Bom, uma extrema proximidade em Weintraub e a ala olavista que virou o MEC de pernas para o ar, inclusive com radicalismo clássicos que só estão prejudicando o governo Bolsonaro. Escreve a jornalista sobre a participação do novo ministro no evento da direita em Foz do Iguaçu. A Abraão aconselhou a plateia: se um comunista chega com um papo nhonhon, xinga, exatamente como o escritor Olavo de Carvalho sugere fazer. Nesse tipo de diálogo, continuou, não dá para ter premissas racionais. Vocês entenderam aqui? O que ela... Aí tem a matéria aqui, integrador do conteúdo, tal, a matéria tem aqui a coisa, né? Veja só que interessante, outro ponto, né? Você vê que em vez de ela também focar no que importa, o que é que importa? O que importa é o seguinte, é a qualidade do cara. O cara tem competência, o cara não tem, o cara é bom, o que o cara fez, não. Criticaram o Bolsonaro porque Bolsonaro estava mantendo o Vélez. Em vez de elogiar Bolsonaro porque Bolsonaro tirou o Vélez agora, não, eles não estão nem aí, ó. É assim, eles criticam. Quando você faz o que eles querem, eles nem fingem que não vê, vão procurar outra coisa para acusar. E aí, vão para uma fala do cara, lá do Abraão, quando ele tava com a plateia, ele falou assim, ó, se um comunista chegar com nhenhenhen, com conversinha fiada, xinga o cara. Ou seja, se o cara chegar te incomodando, se o cara chegar te perturbando, né, põe o cara pra correr, acaba com o assunto, qualquer pessoa inteligente entendeu o que o cara tava falando. Aí ela coloca aqui e diz que não dá pra ter nenhum, não sei o que, racional, não dá nem pra ter uma matéria racional, uma conclusão de raciocínio na matéria da Fuliana. Pra vocês verem. E olha que já deu divergência das duas matérias, da primeira e da segunda. Aí eu pergunto pra vocês, que fonte é essa? Que pra um fala uma coisa, pra outro fala outra. Continua aqui. A supramencionada matéria vem lastreada por duas outras, uma de autoria Igor, não sei o que, Geolov, o nome do cara é diferente, não sei o que. Militares perdem embate e temem continuidade da crise no MEC. Aí tá aqui no Folha também, tal. E outra da coluna Painel, assinada por Daniela Lima. Olavo de Carvalho chancelou a indicação de novo ministro e cobrou realocação de seus alunos no MEC. Gente, aonde é que tá isso? Presta atenção que eles colocam. Militares perdeu, Olavo ganhou. Olavo, quem colocou o cara lá. E agora pressiona Bolsonaro, em outras palavras, né? Cobrando é pressionar Bolsonaro para o Bolsonaro dar de volta o local, o emprego aos que saíram do MEC, que eram olavistas. Gente, eu quero entender onde foi que essa pessoa buscou essa ideia dela aqui. Já, ó, três matérias não, aqui são 4 matérias, uma diferente da outra.
Uma diferente, uma com... Essas fontes estão meio atrapalhadas. É o que eu falo pra vocês. Uma mentira precisa de outra mentira que acaba gerando uma mentiraiada que acaba desconstruindo a mentira anterior e vira aquele loop. É tanta mentira que eles não sabem mais. Vocês veem como é que o jornalismo hoje no nosso Brasil? Até fica difícil da gente explicar, porque é um nó tão grande. E eu pergunto, isso já é o nosso jornalista aqui, né? E eu pergunto, quem são essas fontes tão preciosas e bem informadas a ponto de conseguir, supostamente de dentro do governo Bolsonaro, criar dois mundos absolutamente distintos como estes? Ou seja, uma matéria diverge da outra. Mesmo assunto, mas cada uma traz um ponto que não bate. Narrados pelos dois maiores veículos de comunicação do Brasil. Há sim pontos de confluência entre as matérias, mas elas revelam universos dispares, diferentes um do outro. E compreensão dos fatos oficiais. E aqui chegamos ao ponto nevrálgico da minha proposta de reflexão. O que é matéria jornalística e o que é análise de opinião? Pula isso aqui. Tenho visto na última década uma profusão de análise e opinião disfarçadas de matérias jornalísticas. Particularmente acho isso uma cinte. Ofende a inteligência do povo brasileiro. E em pleno século XXI, eu quase falo XX1 aqui. Nada contra o jornalista desejar expor a sua opinião. Acho até saudável, pois assegura maior verdade e credibilidade ao trabalho do profissional. Mas é preciso deixar claro, trata-se de texto de opinião. O que está acontecendo é justamente isso. Os caras estão colocando as opiniões deles nas matérias. Aí usam a desculpa de não precisar revelar a fonte, que não foi uma fonte que me disse. Não foi fonte porcaria nenhuma, porque a gente não pode obrigar o cara a revelar a fonte, né? Então ele fala, não, foi uma fonte que me disse. Não foi. Foi a pura e descarada opinião do jornalista. Ele não tem como buscar matéria, ele não quer buscar matéria, ou na verdade ele não quer aceitar os verdadeiros. Então ele vai criar. A mídia hoje está com raiva do Bolsonaro, porque o Bolsonaro cortou a fonte, gente. Secou a fonte deles. E é justamente esse o problema. Eles não vão trazer matérias a respeito do presidente coerentes. Eles vão trazer matérias tentando de todo um jeito achovalhar o governo do presidente. E quando não tiverem como trazer uma matéria assim, eles criam uma, inventam, opinam, falam e põem lá como matéria. O que estamos assistindo são profissionais do jornalismo vendendo suas opiniões pessoais como se fatos objetivos fossem, e fazem garantindo a existência de sigilosas fontes a chancelar aquela suposta informação factual. Hashtag é a lama. Quer publicar achismos? Beleza, mas ao menos tem a dignidade de dizer que é jornalismo de opinião. É mais bonito e ético. Porque o que temos hoje é a mutação do constitucional sigilo da fonte numa espécie de salvo-conduto para transformar em notícia aquilo que deveria ser apenas análise. Tá aqui a matéria, tá? Eu vou deixar o link para vocês na descrição. Mas infelizmente é isso que é o nosso jornalismo. É isso que é o nosso jornalismo hoje. Principalmente esse de esquerda. É mais assim, eles pegam aqui eu sempre falo para vocês. Eles pegam um fato verdadeiro e em cima desse fato eles criam uma mentira, né? Pegaram o fato da demissão do Vélez, da contratação do Abraão, e o que eles fizeram? Construíram toda uma história. Eu já vi lá no site da UOL, onde a Folha publica, né? O UOL é a plataforma, né? Onde a Folha publica. Os caras lá colocando assim, novo ministro da Educação do MEC é o mesmo que mandou xingar comunistas. Pô, meu, vai ser idiota assim pra lá, meu irmão. O cara não mandou xingar comunista, não. O cara disse o seguinte, se um comunista desgraçado vir lhe incomodar, manda esse cara procurar o lugar dele. Se o cara não lhe incomodar, você não vai xingar, ele não tá mandando. Agora, é diferente, e eu acho que o cara ainda foi mais educado do que aquele cara da Compag, eu esqueci o nome dele lá na época da Dilma, dizendo assim, nós vamos pegar em arma, nós vamos metralhar, nós vamos fazer isso, nós vamos meter bala, vamos nos entrincheirar. E aí, essa fala, qual é a pior? Ameaçar a sociedade brasileira impondo sua vontade? Ou o cara dizer o seguinte, olha gente, você tá na sua vida, você tem a sua liberdade, você tem os seus direitos garantidos. Se o cara vir te incomodar, xinga ele.
Ou você, ou a esquerda quer que um comunista venha falar abobrinha no nosso ouvido e a gente fica, bonito, é? Rapaz, pelo amor de Deus, que vergonha na cara. Nosso jornalismo está precisando de uma reformulação, uma repaginada. Canal Brasil Notícias, trazendo informação até você. São poucos que estão trazendo matérias que visam compromisso com a verdade, com a informação, e não com o achismo e a tentativa de formar opiniões tendenciosas.